Nesta videoaula, você vai conhecer um pouco melhor os critérios para a decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública, além da Instrução Normativa número 1, de 24 de agosto de 2012. Mas antes, vamos começar por alguns conceitos sobre desastre, prejuízo, danos, situação de emergência, estado de calamidade pública, danos suportáveis, superáveis e danos sérios. Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade. Dano é o resultado das perdas humanas, materiais ou ambientais infligidas às pessoas, comunidades, instituições, instalações e aos ecossistemas, como consequência de um desastre. Prejuízo é a medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial de um determinado bem em circunstâncias de desastre. Danos suportáveis e superáveis, danos humanos, materiais e ambientais, menos importantes, intensos e significativos, normalmente de caráter reversível e de recuperação menos difícil. Danos sérios são danos humanos, materiais e ambientais muito importantes, intensos e significativos, muitas vezes de caráter irreversível ou de recuperação muito difícil. Situação de emergência é a situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta. Estado de calamidade pública é a situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre comprometendo substancialmente sua capacidade de resposta. Mas quais são as condições para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública? Necessidade comprovada de auxílio federal complementar ou exigência de reconhecimento em norma vigente para a liberação de benefícios federais às vítimas. O auxílio federal complementar inclui créditos extraordinários e empréstimos compulsórios para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Também a edição de medidas provisórias, desapropriações e dispensa de licitação. Outra medida é o estado de defesa, em que o presidente da República conta com poderes especiais para suspender algumas garantias individuais asseguradas pela Constituição para restabelecer a ordem em situações de calamidades de grandes proporções na natureza. Ainda há transferência obrigatória para ações de resposta e reconstrução aos órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A liberação de benefícios federais às vítimas pode se dar por meio de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o titular da conta que resida em área do Distrito Federal ou de município em situação de emergência ou estado de calamidade pública. A antecipação de benefícios da Previdência Social aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios. E a redução do imposto sobre propriedade rural nos casos de intempérie ou calamidade que resulte em prejuízos de safras ou destruição de pastos. Para estabelecer situação de emergência ou estado de calamidade pública, o órgão da Defesa Civil do município, do estado ou do Distrito Federal deverá fazer uma avaliação do cenário, emitindo um parecer sobre os danos e a necessidade de decretação, baseado no que está estabelecido na Instrução Normativa número 1, de 24 de agosto de 2012. Os desastres são divididos em nível 1, gerando situação de emergência, e nível 2, estado de calamidade pública. A diferença entre eles está na dimensão dos danos humanos, danos materiais, danos ambientais e dos prejuízos, além de características dos municípios em que ocorrem. O reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública pelo Poder Executivo Federal se dará mediante requerimento do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do município afetado pelo desastre. Será declarada a situação de emergência ou o estado de calamidade pública mediante decreto do prefeito, do governador do Estado ou do Distrito Federal. A decretação se dará quando caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica especial
que permita o atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, visando a reabilitação do cenário e a reconstrução das áreas atingidas. No livro-texto do curso, você encontra detalhes de como devem proceder os gestores no município ou no estado quando da ocorrência de desastres, e qual a documentação necessária para o reconhecimento e a decretação. Além disso, também as categorias de desastres, conforme a COBRAD, Codificação Brasileira de Desastres. De uma maneira geral, os desastres são classificados assim: naturais, que podem ser geológicos, hidrológicos, meteorológicos, climatológicos, biológicos, e tecnológicos, relacionados a substâncias radioativas, produtos perigosos, incêndios urbanos, obras civis, transporte de passageiros e cargas não perigosas. O S2ID, Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, apresenta uma caixa de seleção da COBRAD simplificada para ajudar o usuário na aplicação do sistema. Com o S2ID, ganham gestores, pesquisadores, ganha a sociedade. Os municípios podem registrar todas as ocorrências de desastres, mesmo aquelas que não necessitem de apoio do Estado quanto à homologação, ou da União quanto ao reconhecimento federal. Os gestores podem acompanhar a evolução de pequenos eventos que poderão se tornar um problema no futuro, além de comprovar os gastos realizados com as ações implementadas com o intuito de reduzir as vulnerabilidades. Os pesquisadores têm acesso às informações do banco de dados, permitindo interpretações assentadas na realidade, facilitando a tarefa de orientar as comunidades em ações preventivas e de conscientização, como também em estudos de mapeamento de áreas de risco. A sociedade terá acesso à informação dos registros de desastres, permitindo acompanhar a recorrência dos eventos adversos em sua comunidade e cobrar dos gestores públicos as ações necessárias. Agora, estude o material do curso, converse com os seus colegas e responda às atividades propostas. Dedicação e empenho são fundamentais. Bom trabalho!